Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando, e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a representação gráfica do relevo terrestre, certo pessoal? Com essa aula de hoje vocês vão entender mais sobre o conhecimento da representação cartográfica, da cartografia, certo? Com ênfase nas técnicas e nas formas usadas para retratar as formas de relevo, ok? Então, de início, pessoal, eu trago para vocês o conceito de relevo, né? A definição de relevo. O que é relevo? Relevo é a diversidade de aspectos da superfície da crosta terrestre, ou seja, o conjunto dos desnivelamentos da superfície terrestre. Ou seja, o relevo, se a gente observar, a superfície terrestre é formada por montanhas, é formada por vales, é formada por altos e baixos. Ok? Então, todas essas formas existentes na superfície terrestre é chamado de relevo. Ok? Aqui trago para vocês os principais tipos de relevo, ou seja, as unidades de relevo. Começando pelos relevos oceânicos, né? A gente tem as dorsais oceânicas, que são montanhas submersas que estão dentro dos oceanos, né? Tem as fossas oceânicas, né, que são aquelas áreas de depressão, onde tem as maiores profundidades encontradas em superfície que está coberta por água do mar. Certo? Tem as planícies abissal, as ilhas, os vulcões submarinos, o talude continental, certo? E a plataforma continental. Aqui é onde é a zona pesqueira, onde é explorado petróleo. Okay? Já no continente, as principais unidades de relevo são montanhas, né? Um conjunto de várias montanhas a gente chama de cordilheiras, né? Existem dois tipos de planaltos, né? Existem os planaltos que tem o topo plano, né? Que a gente também chama de chapada, certo? E existem os planaltos que o topo não são tão planos, né? O topo todo irregular. A gente chama de serra também no senso comum. Certo? E também tem as planícies e a depressão, que são as áreas mais rebaixadas em relação ao entorno. Aqui uma imagem mostrando as montanhas, né? As montanhas são as áreas mais elevadas da superfície terrestre, onde tem as maiores altitudes e geralmente são formadas no encontro de placas tectônicas, né? Quando tem um encontro convergente de placas tectônicas, em que uma mergulha por baixo da outra e a outra sobe, formando grandes cadeias de montanha, né? Como por exemplo a Cordilheira dos Andes e o Himalaia. Os planaltos são terrenos elevados em que tem o predomínio da erosão. Nos planaltos pode existir dois tipos. Existem os planaltos cristalinos, né, aqueles que a superfície não é plana, certo? É uma área elevada que vai ter erosão, mas a sua superfície, o topo, olha, o topo ele não é plano, certo? O pessoal também chama muito de serra, né, porque pela formação, né, parece como se fossem os dentes de uma serra, de um serrote. Aí por isso que no senso comum o pessoal chama muito de serra. Existem também os planaltos com topo plano, são os planaltos sedimentares, aqueles que possuem um capeamento de rochas sedimentares. Esses planaltos com topo plano a gente chama também de chapada, certo? Existem áreas que geralmente estão em altitudes mais baixas e que possui uma topografia plana, em que vai ter deposição de sedimento. O que é sedimento? Areia, né? Aquele material que é desgastado das rochas é depositado. Então nós chamamos de planície, certo? Aí um exemplo aí da planície fluvial do rio Piranhas-Açu. Existem áreas em que os terrenos eles são baixos em relação ao entorno. Ou seja, o entorno tem planaltos,
às vezes montanha, e existem esses terrenos que estão rebaixados. Nós chamamos de depressão. Quando a depressão ela está acima do nível do mar, nós chamamos de depressão relativa. Nas depressões vai ocorrer também o processo de erosão. A sedimentação só vai ocorrer em planícies, certo? Tanto nos planaltos como nas depressões vai ocorrer erosão. E quando a depressão está abaixo do nível do mar, nós chamamos de depressão absoluta, certo? Como por exemplo aí o mar Negro. E como é que é representado esse relevo na superfície terrestre? A representação gráfica do relevo, certo, se dá a partir de curvas de níveis, o uso das cores, perfil topográfico e brocodiagrama. Vou explicar cada uma dessas representações para vocês. Curvas de níveis, pessoal, são linhas que são traçadas em um mapa, certo, unindo pontos de relevo da mesma altitude, certo? Por exemplo, né, se a gente observar aqui essa imagem aqui, olha, um relevo de 160 metros, né? Como é que vai fazer as curvas de níveis, né? Aqui foi feito a cada 20 metros, certo? Então, 20 metros, todos os terrenos que estão acima de 20 metros vai ser representado por um traço desse, por uma representação dessa. Aos que estão até 40 metros com outra e assim por diante, certo? Então, essas são as curvas de níveis. Ela vai unir traços em um mapa, os pontos de relevo da mesma altitude, certo? É muito importante essa representação, porque fica uma representação detalhada do relevo da superfície terrestre, certo? Geralmente é muito utilizado por topógrafos, geógrafos, engenheiros, entre outros, certo? E com isso é importante, certo? Porque vai representar graficamente o relevo, certo? E dá origem geralmente aos mapas topográficos, certo? O outro ponto são as cores, o uso das cores. Então é importante que cada mapa ele venha com essas cores representando, para facilitar as curvas de níveis, certo? Muitas vezes essas cores ela vai representar várias altitudes do relevo, certo? Existe um padrão internacional que são utilizados para representar as altitudes do relevo da superfície terrestre a partir de cores, certo? Geralmente as cores mais claras elas representam as menores altitudes, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma corzinha mais clara, né, significa as menores altitudes, né? E as cores mais escuras vai representar as maiores altitudes, certo? Se você estiver vendo aqui, olha, perceba que tem quanto mais próximo, né, mais escuro for, vai representar as maiores altitudes. Mais claro vai representar as menores altitudes. A cor verde, né, que predomina aqui nesse mapa, ela representa geralmente terras que estão em altitude entre 0 a 100 metros, certo? E as cores marrom, né, que está aqui na Cordilheira dos Andes, geralmente representa altitudes superiores a 1.200 metros, certo? Então é importante também utilizar cores, porque ela vai facilitar a gente entender as curvas de níveis, a gente entender graficamente o relevo. Outro ponto é o perfil topográfico, né? O que é o perfil topográfico? O perfil topográfico, certo, é feito com base nas curvas de níveis, certo? E com isso vai mostrar um corte da superfície terrestre, certo? Geralmente o perfil topográfico ele é um gráfico no qual vai ter um eixo vertical apresentando as altitudes, olha, um eixo vertical representando as altitudes, certo? E um horizontal, certo? Que vai representar a extensão do corte. Se vocês observar aqui esse perfil topográfico do leste a oeste da região nordeste, ó, começando aqui do leste até o oeste, vocês vão observar ó, que vai ter a representação, né, o tamanho do que
da superfície que está sendo representada. E as linhas verticais vai representar a altitude, certo? Planalto da Borborema, mais alto, aí vai passando, desce, depressão sertaneja, aí vai passando, aí a chapada da planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, e assim por diante, certo? Então, esse é o exemplo de perfil topográfico. Outra representação gráfica também muito utilizada é o brocodiagrama. O brocodiagrama é uma representação gráfica elaborada em perspectiva que mostra determinada área da superfície terrestre nas 3 dimensões, ou seja, em 3D, certo? Essa técnica ela não é utilizada apenas para representar o relevo. É comum também quando ver um brocodiagrama representando uma construção, representando também a hidrografia, os rios, representando as geleiras, os tipos de solos, certo? E a partir desses blocos de diagrama, certo? É possível também a gente fazer o que? As maquetes, certo? Uma outra representação que é muito importante. Olha só o exemplo aqui de maquete. A maquete ela é muito utilizada na geografia, certo? Principalmente para representar, né, as formas de relevo e outros temas da geografia. Também ele é muito utilizado também na arquitetura, certo? Então, o que é a maquete? A maquete é a representação reduzida em 3D de um espaço real, certo? Então, essas são as representações gráficas do relevo da superfície terrestre, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula e saudações para todos.